Aqui, irmãos, quero ministrar a palavra. Essa palavra a partir já do domingo passado, então não sei se os irmãos lembram a respeito do que eu quero falar. Tem alguém que lembra do que eu quero falar essa noite? Quem lembra? Oração. Amém? Muito especificamente a respeito do que eu disse que eu iria ministrar? Obstáculos para a oração. Vamos dizer isso? Obstáculos para a oração. Diga isso mais uma vez. Diga obstáculos para a oração. Irmãos, veio um desejo muito especial de ministrar a respeito de oração a semana passada para a igreja. E eu quero testemunhar algo para os irmãos, enquanto eu já introduzo essa palavra. Eu quero viver coisas muito maiores do que eu tenho vivido com o Senhor nesses dias. Mas eu quero dizer para os irmãos, eu tenho sido muito grato a Deus, porque a impressão que eu tenho é realmente que eu tenho vivido debaixo de céus abertos. Porque eu tenho aberto os meus lábios e eu tenho visto o Senhor mover em favor daquilo que eu tenho orado. Eu falei, Senhor, como nós precisamos. Os irmãos estão aqui, eu estou ouvindo um pouquinho de sussurro, pare de conversar, me dê sua atenção. Eu quero ministrar a palavra, quero que você seja edificado por ela nessa noite, amém? Não há como viver uma vida abundante em Deus se nós não entendermos a oração, irmãos. O valor da oração na vida do cristão. Amém, irmãos? Deus tem poder para realizar todas as coisas, mas elegeu o mecanismo pelo qual as coisas vão acontecer. A oração, esse é o mecanismo como ele vai agir. Todas as coisas que foram criadas por Deus, à exceção do homem, ele o fez por meio da sua, quem me ajuda? Vamos dizer isso? Diga assim, por meio da sua palavra. Não, glória a Deus, vamos aplaudir esse grupo aqui, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, há igrejas por aí, onde os pastores ficam pregando, os irmãos têm trabalho com as crianças. Mas eu quero dizer para os irmãos que nesse lugar isso me dá uma alegria, irmãos, e um orgulho. Pastor Fabiano, orgulho é pecado? É, né? Mas esse aqui não, viu, pastor? O irmão não vai ficar escandalizado que o pastor está orgulhoso, não, né? Irmãos, me dá um orgulho de algumas coisas nessa igreja. O trabalho que nós temos com crianças me dá um orgulho. O trabalho que nós fazemos com jovens e adultos aqui me dá um orgulho. Eu quero dizer para os irmãos que eu sinto uma honra de caminhar com os irmãos aqui. Amém? Os irmãos são meus discípulos, os irmãos caminham comigo. Eu me sinto muito abençoado por Deus ser pastor dessa igreja. Amém, amados? Eu tive, só abrindo e fechando parênteses para falar, isso não está relacionado com a mensagem. Eu recebi um convite do pastor Dênio para ministrar para os pastores nesse final de semana, então nós ministramos ontem. E, enfim, não vou falar sobre o que eu ministrei, mas eu estava um pouco inseguro com o esboço que eu escrevi e eu dou graças a Deus que eu acredito que os irmãos foram muito abençoados pela palavra. Vários irmãos vieram fazer perguntas do que eu ministrei. Até agora, na hora de sair, teve um irmão que estava me procurando ainda, pedindo algo que eu compartilhei para mandar, enfim. Então, foram muitos irmãos que foram abençoados. Inclusive, eu recebi 3 convites para estar em lugares, para ministrar a mesma coisa do que eu ministrei ontem. Então, foi mais poderoso do que eu achei, né? E em algum momento, irmãos, os irmãos sabem, todo lugar que eu tenho ido para ministrar, está ali o Paulo saindo ali pelo corredor. Esses dias eu recebi um convite e levei o Paulo comigo na malinha, né, Paulo? E eu levei o Paulo para falar das células de jovens, muito especificamente ali da célula dele. E ontem nós estávamos ali, eu senti no meu coração de falar de trabalho infantil em algum tópico da minha mensagem, e levei esse vídeo que foi produzido pelo Luiz, pela sua graça. Quem cantou aqui foi o Guilherme, não foi? O Guilherme cantou? Deus aceita todos os irmãos, né? Muito precioso, irmãos. Eu assisti esse vídeo, não sei se os irmãos já viram esse vídeo, aí eu andei postando nos grupos. Quem já assistiu esse vídeo? Quem não assistiu esse vídeo que foi produzido? Nossa, muitos irmãos. Fazer questão de mandar nos grupos da igreja para você assistir. Um vídeo muito bem produzido, fiquei muito impactado. Irmãos, a minha esposa está por aí, não me deixa mentir. Eu devo ter assistido esse vídeo mais de 40 vezes em 2 dias. Eu ficava acabava o vídeo e eu botava de novo. Falei, não, esse vídeo está muito bem feito.
né? E os irmãos veem as crianças cantando aqui. Eu vou dizer para os irmãos, segura na sua cadeira. Tem criança aí que sabe mais versículo decorado do que muito adulto aqui, irmãos. Sim ou não? Sim. Nós temos feito discípulos nessa idade, né? Eu acho muito precioso, porque o desafio na palavra de Deus, Provérbios 22:6, é que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Ela vai crescer e não vai se desviar dele, amém? Mas voltando aqui para o meu assunto, eu quero dizer para os irmãos que nós temos experimentado uma vida abundante, porque temos orado e temos visto o Senhor suprir. Temos orado e temos visto o Senhor abrir as portas, escancarar, nos dar. O Senhor tem feito conexões. Irmãos, eu tenho orado e tenho falado assim, Senhor, esses dias eu estava orando com Deus e falando assim, Senhor, tem uma máxima que se diz por aí, que você é a média das 5 pessoas com quem você caminha de perto. Alguém já ouviu isso aí? Já. Falei, Senhor, então eu quero crescer, eu quero ser um homem de Deus maduro, eu quero ser um homem de oração, eu quero ser alguém que o Senhor usa em todos os lugares. Então, Senhor, me ajuda, eu tenho tido muitos amigos, são preciosos, mas eu quero andar com grandes homens de Deus. Tenho orado isso, irmãos. E até essas conexões o Senhor tem feito. Esses dias eu estava aqui, foi terça-feira que eu vim orar aqui de madrugada, as terças-feiras nós oramos aqui de madrugada. Nós aqui que eu falo é todos nós, né? Inclusive eu e o Éder. Mas essa semana já ouvi dizer que nós vamos estar em quase 10 aqui. Né? Normalmente é eu, o Éder e mais 3, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito. Eu não sei onde anda o Abílio. O Abílio está aí nessa noite? Não, está aí? O Abílio me abandonou e está tão firme. Tem mais alguns irmãos que oram aí que vão me apoiar aqui nessa oração, muito abençoado. E eu saí dessa oração e eu tive a oportunidade, um pastor que eu admiro muito, irmãos, de um grande ministério aqui na nossa região. Ele me ligou e eu tive ali uma oportunidade, uma conversa assim, sabe uma conversa de meia hora, uma conversa que te abençoa, que você cresce, que te ensina, que alinha o seu padrão de pensamento, que os irmãos sabem disso, relacionamentos que te constroem. Os irmãos têm relacionamentos que te abençoam dessa maneira. Eu falo, pô, essa conversa aqui, ela me fez olhar mais para cima, olhar para mais longe, olhar mais largo. Então são pessoas muito preciosas, até isso eu tenho orado. E essa semana me colocaram num grupo de WhatsApp, que inclusive esse grupo aqui chama Homens de Deus. O Rodrigo Duarte está lá, viu, Mar? Nesse grupo aí. Me colocaram nesse grupo, tem muita gente boa e eles compartilham. Eu vi ontem, a gente estava no encontro de pastores, tinha um irmão mandando assim, estamos começando o semestre, estamos batizando aqui na nossa igreja na praia. Ele está começando o semestre, eles estavam batizando 40 ontem já. Começando o semestre, esse grupo é violento. É com esses aqui que eu quero andar mesmo. Até isso. Amém? Então, eu quero dizer para os irmãos, se nós entendermos o valor precioso da oração, eu terminei aqui a semana passada dizendo que aquilo que nós mais precisamos entender quando oramos, se os irmãos entenderam o que eu falei a semana passada, eu falei muito especificamente a respeito de oração de petição. Obviamente não é a única oração que existe, nós temos intercessão, nós temos gratidão, tudo isso é algo muito poderoso. Em algum momento eu também vou ministrar a respeito dessas coisas, mas eu terminei dizendo para os irmãos que a oração, ela precisa entender que quando você desenvolve o relacionamento com Deus através da oração, o que você precisa focar não é resultados, mas sim relacionamento. Porque Deus quer ser conhecido como Pai. E Ele quer que você perceba que Ele cuida, que você é amado por Ele. Amém, irmãos? O texto de Mateus 7, do verso 7 a 11, Jesus ensinando aos seus discípulos, Ele disse assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate se abre e o que busca encontra. E aí o Senhor Jesus, Ele segue dizendo o seguinte, porque qual de vós, se o seu filho lhe pedir pão, vai dar uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, vai dar uma serpente? Porque eu quero dizer para vocês, Jesus estava dizendo aos discípulos, que vocês sendo pais maus, se vocês sendo pais maus,
sabem dar boas coisas aos filhos de vocês quando eles pedem, muito mais o Pai do céu. Amém, amados? Agora, esse texto tem algo mais poderoso do que simplesmente entender a questão de pedir, bater, de rogar, de ser respondido, de buscar algo, de estar relacionando-se com Deus, porque você precisa que o Senhor se mova em determinada situação. Eu tenho entendido que, às vezes, por mais estranho que possa parecer, às vezes o Senhor permite que algumas necessidades elas aconteçam de propósito para você estar mais próximo dEle. Às vezes Deus permite isso. Amém, amados? Às vezes nós precisamos estar sempre correndo atrás de alguma coisa para a gente ter motivo para orar. Eu vi isso essa manhã, inclusive, pastor Claudino, pastor Igreja Batista Vinho Novo, esteve ministrando conosco hoje de manhã, e ele estava dizendo isso. E eu refleti, eu falei, Senhor, é verdade, né? E aí eu abro e fecho um parênteses aqui para contar para os irmãos algo. Nós estamos completando 1 ano dentro desse prédio. Quando nós começamos a reformar esse lugar, eu estava contando essa história ontem à noite. Eu dormi 2 horas da manhã, porque um amigo me chamou para o quarto, eu e a Sueli, para estarmos com ele. Eu amo muito esse amigo meu, e ele é alguém muito precioso. E eu estive ali, nós ficamos das 10 às 2 horas da manhã conversando e compartilhando o que Deus tem feito na família dele, nos negócios dele, eu contando aqui da igreja, da minha família, os filhos, a minha esposa, aquilo que nós estamos vivendo. E eu dizia algo para ele que eu nem sei se você sabe, se você não sabe, eu vou te contar. Há 1 ano atrás nós estávamos reformando, nós reformamos esse prédio 52 dias para mudar para cá. Eu quero ministrar nessa noite obstáculos de oração, mas eu preciso edificar você, para que você entenda que Deus responde tudo aquilo que você ora. Há 1 ano atrás, o Senhor nos abriu a oportunidade para alocar esse lugar. Eu estou falando, estou me arrepiando todo. Eu espero muito que você ouça a voz do Espírito nessa noite. Quando nós locamos esse lugar, irmãos, eu vou abrir dados para os irmãos entender as coisas em Deus como são. A igreja Dínamo São Mateus, ela não tinha um CNPJ. Nós movimentávamos uma conta conjunta naquele momento em nome de 2 irmãos. Isso estava para se resolver, hoje já somos legalizados, graças a Deus, diga aleluia. E nessa conta, irmãos, havia 17 mil reais. Esse era o nosso caixa naqueles dias. Hoje nós não temos isso. Naqueles dias nós ainda estávamos capitalizados, nós tínhamos 17 mil reais em conta. Que é até um saldo razoável, visto que nós éramos uma igreja, alguma coisa em torno de 70 membros. Amém? 17 mil reais. Eu comecei a fazer as obras nesse lugar. A empresa que eu contratei para fazer essas divisórias, nós temos aqui, para os irmãos saberem, alguma coisa em torno de 240 metros quadrados de drywall. Cada parede dessa de drywall, você tem que pensar que são 2 lados de drywall, amém? E eu contratei uma empresa de drywall e esse cara me falou, olha pastor, mais ou menos uns 35 mil orçamento para fazer só drywall, fora todo o resto que foi feito aqui. Colocamos toda essa iluminação, esse lugar, irmãos, não tinha instalação elétrica. Amém? Os banheiros onde existem hoje, nós tivemos que fazer tudo. Fazer toda a instalação de esgoto, isso aqui foi trabalho para burro. Né? Ou para gente esperta, né? Porque o burro não ia conseguir fazer. Não. Amém? Homens capazes pelo Senhor. 17 mil reais em conta. Gerente de banco, experiente, pechincheiro. Eu consegui tirar na negociação 10 mil reais, irmãos. Na negociação, diga aleluia. Mas presta atenção que segue. A irmã falou, não, tudo bem. Eu te faço então por, não sei se era 24 ou 25 mil, o orçamento que era 35 ou 34 mil. Tirou 10 mil. Mas para eu conseguir fazer isso aí, você tem que me antecipar o material. Diga assim, vixe. Nós tínhamos 17 mil reais em conta. Eu dei na mão desse rapaz 12 mil reais. Alguém falou, nossa, é mais ou menos isso aí. Presta atenção. Esse cara começa a fazer o serviço aqui dentro, faz 1 ano que nós estamos aqui. Ele pegou esses 12 mil reais, é a impressão que eu tenho que realmente ele comprou material. Só que esses 12 mil reais em material não veio para a Dínamo São Mateus. Ele estava com equipe em vários lugares e mandou material para vários lugares. E esse cara começou a se enrolar com dinheiro de mão de obra para pagar os caras que executam. E resumindo, irmãos,
O que era 240 metros quadrados de material para levantar paredes de drywall, veio parar aqui alguma coisa talvez do tamanho dessa mesa aqui, uma pilha de como que chama isso? Essas peças de drywall, os irmãos sabem, essa placa, obrigado. 12 mil reais. Aí um primeiro dia, ligo para o cara, tal, você vai começar hoje? Estou indo, pastor, estou aí em direção ao negócio. Ele ficou falando que estava vindo até às 19 horas. Eu falei, não, filho, agora não precisa mais não. Segundo dia ligando, ele ficou o dia inteiro me enrolando. Terceiro dia inteiro me enrolando. Quando chegou no quarto, irmãos, começou a dar um frio na minha barriga. Eu falei, Senhor, eu tinha 17 mil, gastei 12 e acabei de cair num golpe. Os irmãos sabem disso, não? Muito bem. Então sobrou quanto na conta aí? 17 menos 12? 5 mil. Eu quero só economizar o seu tempo, não vou contar com detalhes isso, mas eu me lembro de um dia que a Sueli saiu para visitar uma célula Kids num sábado à tarde, e eu cheguei em casa, eu sentei no meu sofá e eu comecei a chorar com Deus. Porque nas minhas articulações, para quebrar a multa contratual da rescisão do aluguel do imóvel da Maria Curse, eu negociei que uma outra igreja ia entrar no nosso lugar lá. Tinha data para sair. Logo tinha uma data para entrarmos aqui. Amém? Não tinha dinheiro para fazer reforma. Não tinha luz que dava para acender aqui dentro. Não tinha um banheiro para usar. E não tinha mais as placas de drywall e 5 mil reais de dinheiro para gastar. E esses 12 que eu perdi não é meu. É um dinheiro da igreja. É nosso aqui. É o dízimo dos irmãos. Irmãos, seria engraçado se não fosse trágico. Eu chorei, irmãos, tanto na minha sala. E eu falei, Deus, me deu uma vontade. Irmãos, eu acho que eu só passei nesse dia, durante esses 4 anos que a gente já vai completar em dezembro aqui, de história da nossa igreja, uma vontade de desistir das coisas naquela tarde. E eu falei, Senhor, o que o Irineu, o Sandro, o Zé Manuel, os irmãos que andavam comigo de perto, o Flávio, os jovens, o que os irmãos vão pensar de mim, meu Deus do céu? Eu fiz isso, esse negócio é dinheiro da igreja, pai, para onde eu vou agora? Porque mal ou bem estava o predinho lá, o predinho estava arrumado, estava, né? E, irmãos, começou a me bater uma gastura. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer mostrar? O que o Senhor quer ensinar? Eu ficava pensando na cara do irmão Ademício, Roger. Bom, quero resumir para você o que aconteceu. Nós gastamos 190 mil reais dentro desse lugar. Eu estou falando isso aqui para a glória de Deus, porque os irmãos que caminharam e viram isso, não me viram sequer um domingo aqui, fazendo uma oferta, chamando para fazer uma oferta sacrificial para nós levantarmos recursos para essa reforma. Vocês me viram fazendo isso? Nenhuma única vez. E eu quero dizer um negócio para os irmãos, nada de errado se eu tivesse feito, viu, irmãos? Inclusive, eu estou começando a entender que vai chegar uma hora que a gente vai ter que fazer. Sabe por quê? Porque a gente precisa dessas experiências também. Mas não era a estratégia que estava no meu coração. Então eu comecei a me encher de medo e aquele medo me levou para a oração. Agora, eu estou contando isso para você, porque eu estou te desafiando a fazer o mesmo nas situações que te pressionam. Quando você sente situações, você fala assim, meu, agora não tem escapatória, está todo mundo olhando para mim, esperando como eu vou reagir, o que eu vou fazer. De repente você fala assim, eu não tenho saída, Fernanda. Para onde eu vou agora, Senhor? Para onde eu corro? Não tem ninguém para me socorrer. Mas eu quero dizer para você, o Senhor está à sua disposição e Ele quer te ouvir nessa hora. Nessa hora Ele espera que você clame, porque eu quero dizer para você, se nós clamarmos, nós vamos ouvir resposta. Os céus esperam esse movimento da terra. De gente que no desespero ele se recorre ao Senhor. Amém, irmãos? O provérbio de número 18 e verso 10, ele diz assim, torre forte é o nome do Senhor. Os justos o buscam e são refugiados nele. Vamos dizer isso? Diga assim, torre forte é o nome do Senhor. Os justos o procuram e encontram abrigo.
Amém? Provérbios 18, verso 10. Faz uma música para essa também. Amém? Mas os adultos cantar, os jovens cantar aqui, nós precisamos aprender o valor da oração. Irmãos, a oração é algo muito poderosa. O Davi, ele escreveu assim, num dos salmos: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo passar necessidade ou a sua descendência mendigar o pão. Aí talvez alguém está na igreja e vai falar assim: Davi não viveu nesses dias, porque se ele tivesse vivido nesses dias, ele estaria vendo. Mas eu vou dizer, sabe por que muitas vezes nós estamos passando necessidade dentro da igreja? Porque é essa igreja mais preguiçosa da história. É duro, eu não estou querendo ser duro com a igreja não, tudo bem? Mas essa é a igreja mais preguiçosa da história. É a igreja que tem menos compromisso com Deus na história. E eu vou dizer para os irmãos qual é o temor quando nós falamos de graça, porque eu tenho falado para os irmãos a respeito de graça, e eu falei: Senhor, essa é a mensagem do Novo Testamento, eu quero ministrá-la. Mas os irmãos sabem, o temor que está num coração de um pastor que quer ser piedoso, é que muitas vezes ao ministrar a graça, ele percebe que a igreja se torna uma igreja permissiva, que vive de qualquer maneira, que não constrói um relacionamento profundo com Deus, que vive uma vida desgraçada no pecado, que ainda é escravo do diabo, já tendo sido comprado pelo sangue do Cordeiro, porque entendeu a graça. Não entendeu graça coisa nenhuma. Porque o evangelho na minha e na sua vida precisa promover uma transformação. E eu quero dizer para você, a transformação começa quando você começa a orar. E eu vou dizer algo para os irmãos aqui, irmãos. A oração é um negócio, estou pregando para mim também, amém? Estou orando para mim também, pastor Márcio. Acredite em você, eu sou o membro dessa igreja que mais precisa entender oração, precisa viver oração. Não tenha dúvida disso. Os pastores são aqueles que mais precisam orar. Eu sou o mais carente de oração aqui no nosso meio. Por isso que eu ensino, já pedi algumas vezes: você vai sentar, no mínimo, quando você vai sentar para comer ali, lembra do meu nome, nome da Sueli, cite os meus filhos, agradeça a Deus e fala: Senhor, nós estamos aqui sentando para comer, que teu servo tenha também. O Senhor abençoa a saúde dele, como o Senhor tem feito a nós. Amém? O Senhor abençoa o ministério do teu filho. Senhor, quando eu abrir a boca, Senhor, em nome de Jesus, que o teu fogo seja liberado. Faz milagres através do teu filho. Lembra de mim nas suas orações, que Deus te ouve. É isso que eu estou ensinando. Mas, irmãos, a oração, ela tem um preço, você sabia? Porque para orar, você sabe que a sua carne não gosta de orar? Verdade, sim ou não? Depois que você começa a cultivar uma vida de oração e você começa a ouvir as respostas de Deus, você começa a ter prazer em orar. Mas no início não é assim. Nós trabalhamos, acordamos cedo, por exemplo. Eu te chamar a ter uma vida de oração, eu te chamar mais cedo, para levantar um pouco mais cedo, para você ter um tempo com o Senhor. Essa semana eu vim orar aqui, a primeira música que eu coloquei no meu carro, tem uma música de um cantor latino aí, que é em espanhol, Jesus Romero, esqueci o nome dele inteiro. Jesus Romero, um negócio assim. É esse mesmo. Quem falou? Esse aí mesmo. Jesus Adrian Romero. É. E aí ele compôs uma música dizendo que Jesus é a estrela da manhã. E é um nome de Jesus que muitos não conhecem, porque Jesus é a estrela da manhã significa que você tem que acordar cedo para encontrá-lo. Porque senão a estrela você não vê mais. Já nasceu o sol e a estrela você já perdeu o brilho dela. Entenderam, irmãos? Você quer conhecer Jesus, a estrela da manhã, você tem que disciplinar o corpo, acordar mais cedo e procurar antes do sol nascer. Aí ele está lá, ó. Jesus é a estrela da manhã. Isso significa, eu vou encontrar com o Senhor cedo. Eu vou ter uma disciplina com Deus. Pastor, quando que é necessário orar? Eu não sei, não quero colocar esse jugo sobre a igreja. Eu tenho uma proposta, mas não vou fazê-la. Mas, porque eu não quero colocar jugo, não quero que você busque a Deus com jugo. Mas eu quero dizer, nós todos precisaríamos ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Porque a vida espiritual do crente é movida pela oração. Os irmãos estão entendendo isso? Agora, eu estou testemunhando aqui que eu tenho sido socorrido por Deus quando eu oro. E eu tenho visto que o Senhor tem movido quando eu peço. E eu tenho desfrutado uma vida abundante porque tenho orado.
E eu quero dizer algo para os irmãos. Eu não sou um filho querido do Senhor, no aspecto de ser um filho diferenciado, de ser alguém que Deus aprecia mais do que os irmãos. Amém, amados? O Senhor ama todos os seus filhos melhor. Ele não tem todos os seus filhos igual. Ele não tem filhos prediletos. Ele tem filhos que o preferem. O pastor Daniel Lara, ele diz isso, né? E eu, quando eu saí da igreja de Santo André, eu tenho caminhado esses dias e falado assim: Senhor, tem algo que eu preciso aprender com o meu pastor, o nosso pastor, que eu preciso ser um reprodutor do exemplo desse servo de Deus. Porque se tem uma coisa que qualquer um que conhece o pastor Daniel sabe, é que ele é um homem de oração. Que ele é o homem do joelho calejado, né? Por isso que ele é cheio de fé. E por isso que o ministério dele é sobrenatural. Por isso que ele é íntimo do Senhor. Eu entro para os meus GCDs de quinta-feira, quando eu entro no gabinete, irmãos. Pastor, às vezes nós temos muitas decisões burocráticas, administrativas para tomar. Ele fala: olha, antes de nós fazermos isso, nós precisamos ter 10 minutos aqui de um devocional. Os 10 minutos têm virado meia hora, 1 hora. As nossas reuniões eram para durar das 2 às 5, elas já estão chegando das 2 às 7. Né? Mas é muito boas as reuniões lá, muito boas, sou muito alimentado sempre. E ele começa a falar, e ainda hoje, irmãos, que eu já estou caminhando, já vai fazer 20 anos que eu estou caminhando com esse servo de Deus, eu ainda fico maravilhado como ele se quebranta rápido. Rápido. Fala assim: não. Por que uns são tão quebrantados, os outros são poucos quebrantados? Ora muito. Eu não sei se existe orar muito, não sei se isso é uma verdade completa. Mas é alguém que não abre mão de ter essa disciplina. Amém? E eu quero rapidamente compartilhar aqui com os irmãos que oração é muito preciosa. E eu me lembro que quando eu era criança, irmãos, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, mentira, não cresci em Barbacena. Quando eu era criança, eu fiz parte de uma igreja que tinha um encargo muito grande também por treinamento de crianças, como nós temos aqui. Glória a Deus, me tornei pastor, sou fruto dessas irmãs, né? Nós tínhamos alguns homens também que ministravam lá na minha época. Então eu creio que o Senhor também vai levantar no meio dos irmãos, alguns são pastores. Amém? E em algum momento alguém me ensinou algo que eu não sei se os irmãos vão concordar de cara, mas eu vou tentar te convencer nessa noite aqui. Em algum momento lá quando eu era criança eu aprendi assim, que Deus responde sim, não e espera. Quem já ouviu isso aqui? E Deus responde sim, não, espera. Os irmãos já ouviram isso aqui? Quem já ouviu, levanta a mão bem alto. Bastante gente. E sabe uma coisa que eu tenho descoberto na palavra? Que a Bíblia nos ensina que é para orar e que nós vamos ser respondidos. A semana passada eu coloquei vários versos de propósito, os irmãos meditaram nas células, não foi? Você vê em todos os momentos, você vai orar ao Pai em nome de Jesus e Ele vai responder. Quando nós chegamos lá no texto de João 16, que é o último texto que eu coloquei lá, eu dizia, Jesus, o próprio Jesus, ele disse: olha, chegará um momento que vocês vão orar ao Pai e eu não vou nem precisar interceder por vocês. Isso é algo poderoso. Amém? Ele está nos mostrando o valor, mas também o poder da oração. Amém, amados? E eu digo para os irmãos, não é uma questão de Deus responder não. Porque talvez você imaginar que Deus responda não, às vezes é isso que constrói dentro de nós essa ideia de que Deus é um Deus que quer o nosso mal. Ou essa dúvida de que Ele quer o nosso bem. Porque a impressão que se tem é que nós estamos num relacionamento, estamos numa queda de braço com Deus, pedindo algo que Ele não quer nos dar. E eu estou aqui nessa noite para dizer de maneira rápida, daqui a pouco nós já vamos para a ceia, mas eu quero dizer algo para os irmãos. O problema não é que Deus não quer dar, o problema é que muitas vezes a nossa própria vida constrói obstáculos para que a nossa oração seja recebida no céu. Quantos acabaram de entender essa afirmação? O meu pai é um servo do Senhor e ele me ensinou a orar em casa. E eu me lembro muito particularmente dessa fase 17, 18 anos, que eu saí para o mercado de trabalho e ele me ensinava a orar pelos currículos que eu deixava. E ele orava junto comigo e estava me ensinando a orar a respeito dessas coisas. Eu trabalho desde os 13 anos, irmãos.
E essa época era um momento que deixou de ser um bico, porque eu estava querendo dar direção para a minha carreira profissional. E eu voltava das minhas procuras de emprego, às vezes meio triste, que eu não conseguia entender que, na verdade, essa época era uma época um pouquinho difícil, que eu tinha alistado e estava aquele ano meio complexo, né? Eu acabei servindo. E ele me ensinava a orar. E havia momentos que eu me sentava com ele, os irmãos estão todos aqui? A sua mente e seu coração? E ele falava assim: ih, Márcio, essa oração sua hoje não passou aqui do teto, ó. Tem alguém que já ouviu alguma coisa dessa natureza? Meu pai falava assim comigo. Ele falava: Márcio, essa oração sua não passou daqui hoje, ó. E você sabe, irmãos, eu não gostava quando ele falava isso, mas quero dizer para a igreja, essa é uma verdade. Tem orações que nós fazemos só para agradar alguém. Ora por mim, tá bom. Fazer o quê? Imagina, eu sou pastor. Inclusive eu quero dizer algo para os irmãos, eu estou aqui para servir os irmãos. Se os irmãos precisarem de oração, pode me pedir depois do culto, amém? Estou aqui para orar por você. E vou orar de coração, amém? Não vou deixar que a minha oração seja retida aqui no forro, não. Amém? Às vezes alguém te pede uma oração, você fala assim: ai, puxa vida, né? Eu vou falar que não vou orar. Orar é o mínimo que eu posso fazer, meu Deus do céu. Eu já não tenho dinheiro para ajudar esse irmão. Eu não posso levar ele aonde ele quer ir agora. Eu não posso estar com ele lá onde ele vai passar o negócio. Ele vai fazer um exame difícil. Ele vai fazer uma cirurgia. Já não posso ir lá, não vou poder ir essa semana. Está muita correria, lá tenho muita roupa para passar, lavar. Meu Deus. Orar é o mínimo, né? Irmãos, a gente é tão ruim às vezes que a gente fala assim: deixa eu orar para ver se eu me livro logo. Sim ou não? E sabe qual é o triste disso? O problema é que esta oração produz essa ideia de que Deus não responde. Porque o problema não é que Deus não quis responder essa oração. O problema é que, não sei se os irmãos entendem isso, mas assim, Deus nem ouviu. Pastor, é possível que nós falemos algo que Deus não ouviu? Eu quero dizer para os irmãos, não sei se os irmãos vão entender isso, é possível nós orarmos algo que Deus saiba que nós oramos, mas Ele não ouviu. Os irmãos sabem que existe uma diferença de escutar e ouvir? Tem coisas que Deus escuta, mas Ele não ouviu. E não se deu o trabalho de prestar atenção no que você falou. Pastor, onde está isso na Bíblia? Então eu preciso falar para você. Carol, eu escrevi esses textos, vamos me ajudar lá? O primeiro texto que eu escrevi para os irmãos, o texto de Salmo 66, 20. Eu escrevi eles ali, quero ler com os irmãos rapidamente. Diz assim: bendito seja Deus que não rejeita a oração nem aparta de mim a sua graça. Vamos ver isso? Diga assim: bendito seja Deus que não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração. Vamos ver isso. Eu quero propor uma coisa para os irmãos. Nós vamos dizer isso novamente, pensando. Meditação vem do grego agabe, que significa... Os irmãos sabem que o Salmo 1 ele fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo... antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Olha as promessas: serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, darão frutos na estação certa. O que é a estação certa? A estação certa é o seguinte: chegou o momento dos meus filhos entrarem na universidade, você vai ter recurso para pagar. Deu fruto na estação certa. Meu filho está solteiro agora, chegou o momento dele se casar. Deus vai trazer a mulher certa, Deus vai trazer o marido certo, o Senhor vai mover. Seu carro cansou, está no momento de trocar, você vai dar fruto na estação certa. Chegou o momento de multiplicar a célula, tem alguém preparado, tem a próxima casa. Os irmãos querem ir com o irmão da multiplicação, porque dará fruto na estação. Amém? É promessa. Quem medita na palavra de Deus dia e de noite vai ser como essa árvore que dá fruto na estação certa. Então vamos entender o que a Bíblia diz. Agabe significa falar internamente consigo mesmo à medida que se pensa. Amém? Feche os seus olhos e fale internamente consigo mesmo à medida que você pensa. Diga assim: Deus não rejeita a minha oração. Fale isso novamente, só você. 1, 2, 3 e... Você ouviu o que você mesmo falou? Mas está na Bíblia, Salmo 66, 20. Amém, irmãos? Olha aqui para mim.
Os irmãos lembraram da música da Cassiane aqui, né? Deus não rejeita a oração. Vocês querem cantar? Fica à vontade, João. Não, porque tem tudo a ver com o que eu estou pregando. Fala, nunca vi um justo sem resposta. Vou cantar. Quer que eu passe o microfone para o Cleiton? Ele vai falar, olha aqui para mim. 1 Pedro 3,7. Bota lá, Carol. Amém? Diga assim, Deus não rejeita a minha oração. Guardaram? Pastor, por que essa patifaria no meio do culto? É só porque essa brincadeira ajuda você a guardar o que nós estamos ministrando. E esse é o meu interesse. Te alimentar e transformar você pelo entendimento da palavra. Amém? Irmãos, entenda. A Bíblia diz, o justo quando ele ora, o Senhor não vai rejeitar a oração dele. Ele vai mover algo espiritualmente. Jesus disse, se você tiver fé, você vai declarar, esse monte ele vai se levantar, vai se lançar no meio do mar. Isso vai acontecer. Isso é algo poderoso. Pastor, eu estou orando, não estou movendo, mas nem fósforo. Pastor, eu nunca vi nada pegando fogo, nada acendendo perto de mim. Então, o problema, irmãos, é que a sua oração está, como eu estou dizendo aqui, não está passando o teto. Então, a minha proposta é dizer aqui para os irmãos, vamos lá, Carol, projeto. Por que isso acontece? A Bíblia diz claramente por que isso acontece. Amém? Vamos acompanhar comigo no telão o verso que está aqui, é um dos que eu quero ler. Isso aqui está em 1 Pedro 3, 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas... Opa! Meus irmãos sabem, o Senhor não deixou nada velado para a igreja. Tem nada que não está escrito. Esse texto nos está mostrando algo poderoso para nós casados especificamente. Essa palavra não está aqui para os solteiros. Essa palavra está aqui para os casados. Ele está falando assim, os casados que não se importam em manter um ambiente de harmonia entre o casal, se a linha de comunicação não está aberta entre os dois, no sentido vertical está fechada também. Se você, marido, não está coabitando com a sua esposa, deixa lá, filha, por favor. Não está coabitando com a sua esposa com entendimento. Se você não está honrando a sua mulher, eu vou, aqui, com a permissão dos irmãos, dizer que a recíproca é verdadeira. Se a mulher não está coabitando com o marido, honrando, abençoando, se essa relação é numa relação boa, a oração desses irmãos não está movendo nada. A Bíblia está dizendo o seguinte, as orações dos irmãos estão impedindo. Esse irmão pode levantar um clamor poderoso, Deus não está ouvindo. Essa oração seria poderosa, mas esse irmão, quando ele ora, Deus se recusa a ouvir. Por quê? Porque é um irmão orgulhoso, porque não ouve a esposa dele. E Deus fala, olha, se você não ouve a sua esposa, eu também não vou te ouvir. Se você trata mal a sua esposa, você vai colher das minhas mãos, eu sou Deus justo. Os irmãos estão entendendo? Mas eu vou falar amanhã às 20 horas para os casais lá em Santo André. Se você quer ir, você é meu convidado. Nós vamos falar especificamente a respeito de casamento. Mas eu quero dizer algo para você casado muito precioso que você precisa saber. Você precisa edificar o seu casamento. Amém? Irmãos, quando nós estamos num relacionamento, aqui a gente faz corte. Muitos fazem namoro. A gente prefere corte. Né? Não tenho tempo de falar sobre corte. O nosso relacionamento, a gente tem um padrão diferente de relacionar. Mas lá naquele período, você está lá ganhando o coração da moça, você é romântico, você é cheio de tato para lidar com ela. Amém? Quando os irmãos casam, o Renato Cardoso, que é o escritor do Casamento Blindado, ele fala que o homem, quando casa, é como um homem que levou o troféu para casa, coloca na prateleira e deixa lá empoeirando. Quero perguntar algo para os irmãos muito sério. Os irmãos estão aqui, estão me ouvindo? Saia desse culto dessa noite, você que é casado, e pergunte assim para o seu marido. Meu bem,
Depois que você casou comigo, você está melhor ou pior? Pergunte isso para sua mulher. Pergunte isso para o seu marido, os dois. Eu estou melhor ou pior depois que casei? Estou mais feliz, estou mais preenchido, estou menos sozinho, estou mais compreendido. Deixa eu perguntar algo para os irmãos que são casados nessa noite. A minha intenção não é bater em você, a minha intenção é te abençoar. Amém? Creia, por favor. Eu pergunto para os irmãos. Quem é o seu melhor amigo, você casado? Você pode falar, é o meu marido, é a minha esposa? Os irmãos estão entendendo? Porque segundo a palavra de Deus, eu quero dizer o seguinte, você é um cristão justo, que foi lavado no sangue, nós já vamos cear em minutos aqui. A sua oração é algo poderoso, teria o poder de mover situações, mas não está sendo respondido, porque você não tem sido um marido, uma esposa, no padrão do Senhor. Agora eu quero dizer um negócio, irmãos, parece que Deus é mau, Ele quer o teu bem. Vou perguntar algo aqui, os solteiros que, só vou perguntar. Como vai a sua vida sexual? Só estou perguntando para você pensar. Não precisa responder para mim, responde seu cônjuge. Por favor, esposa, saia, pastor, isso é mensagem de culto de ceia? Ué, Jesus desceu do céu, rasgou o céu, veio à terra, deu a sua vida para dizer o seguinte, agora eu conquistei para vocês vida abundante. Entendeu? E você, está vendo vida abundante? Diz o sábio Dr. Ronaldo, ontem ele falou que o homem pensa em sexo 280 vezes por dia. Eu não sei dos irmãos, mas eu acredito que seja mais ou menos em torno disso, amor. Tem muitos solteiros aqui, eu não vou ficar falando do assunto. Mas eu pergunto para você, como que tá? Tá legal? Você sabe, irmãos, às vezes nós rejeitamos falar sobre o assunto. Meu bem, você está suprido? Eu não estou, não. Mas nós precisamos conversar algo também, precisa melhorar isso, porque senão, meu filho, deitar com você é um negócio difícil. Rapaz, você não escova nem o dente. Então acerta os pontos e melhora. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Se nós não vivermos bem com nossa esposa, se você, esposa, não vive bem com seu marido, a Bíblia está dizendo que você vai orar e o pai não vai escutar, não. Aí você vai vir no culto, vai ter um pastor que vai pregar. Sabe, irmãos, às vezes Deus responde não. Deus não está respondendo não. Deus não está nem te ouvindo. Amém, irmãos? Irmãos, se a Bíblia diz que há poder quando eu e o Felipe Tenório concordamos em algo na terra, como eu li aqui nesse culto. Se eu e ele resolvermos concordar algo no nosso coração, se pegar pegar os irmãos aqui da cela do Marcos, qual que é a oração que nós vamos fazer, pastor? Nós vamos concordar que nós vamos ter uma igreja no São Miguel Paulista. Vamos começar a concordar daqui a um tempo. Mas eu estou dizendo já, vai acontecer. No tempo do Senhor. Vamos pegar nós aqui para acontecer. Irmãos, não tem nada. Irmãos, olhando para a palavra de Deus, o diabo pode fazer muita coisa, mas sabia que o que nós estamos concordando aqui, o diabo não tem poder de impedir essa oração de se realizar? Eu disse para os irmãos semana passada, nós pegamos um semestre inteiro para falar, são 110 que nós vamos batizar. São 40 na igreja local. Nós batizamos 43 pessoas na igreja local, 112 na supervisão. Porque concordamos em algo na terra. Agora, se eu tenho poder quando eu concordo com o Marcos, com o Tenório, imagina o poder que tem se eu concordo com a Sueli. Mas os irmãos não concordam nem na cor do lençol. É duro, mas eu vou dizer, você está sendo impedido de ter uma vida abundante, porque o seu casamento, desculpa, eu não estou querendo, irmãos, ofender ninguém, tá? É uma palavra com muito amor de um pastor que ama demais a sua vida, mas vou dizer, é uma droga. E sabe qual que é o pior problema dos casados? Porque muitas vezes é uma droga, mas nós queremos fugir da verdade. É melhor não falar sobre isso, não. Quero entrar nesse assunto. Estou com sono, viu? Não... A gente conversa amanhã. Aí amanhã o cara chega mais tarde. Entendeu? É ela que foi dormir. Não me ouviu ontem, agora também não quero falar. Muita gente adulta no nosso meio que fica tendo brigas infantis. Irmãos, tem gente de 40 anos que parece que tem 5 anos. Não quer falar, não, pastor? É assim. Irmãos, está na hora de crescer. Amém? E eu quero dizer algo para os irmãos. Para você viver uma vida abundante, você vai ter que conversar com ela, olhar nos olhos e falar assim, minha filha, vamos começar a concordar. Deixa eu dizer algo para você. Eu fui colocado na sua vida porque eu quero te amar, minha filha.
Eu estou aqui para te suprir emocionalmente. Eu estou aqui para te fazer feliz. Um dia eu fui ministrar em São Bernardo do Campo, eu levantei da cama, olhei para a Sueli e falei, você acabou de dormir com o cara mais gostoso da face da terra. Ela olhou e falou assim, eu concordo. Ela não falou, eu concordo não, irmãos. Ela não deu o braço a torcer, mas eu sei que lá dentro ela pensou que é verdade. Que estamos em paz. Não foi sempre assim. Amém? Pastor, é perfeito o seu relacionamento com a pastora? Deixa eu dizer para os irmãos, não existe casamento perfeito. Mas eu vou dizer, briga com falta de respeito, você pode pegar os meus filhos no canto e perguntar para eles. Nós não temos. Não tem xingar de palavrão, não tem esse negócio de ficar se evitando, não tem dormir na sala. Peraí, não estamos bem, vamos aqui conversar. Entendeu? Amém, irmãos? Marcos 11, verso 25 e 26. Põe lá, Carol. Segunda coisa que pode impedir a nossa oração. Vamos ver aqui. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. O Senhor está falando o seguinte, olha lá. Mas se vós não perdoardes também o vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Perdão, irmãos, é uma condição para que sejamos ouvidos. Você sabe que o pecado é o que produz separação? Agora a notícia triste é que o sangue de Jesus foi derramado e já te perdoou. É como se fosse seu, mas você está impedido de tomar posse porque você não dá para o próximo aquilo que você recebeu. Existe uma parábola na Sagrada Escritura, está aqui no meu esboço, mas não vou procurar por causa do tempo. Mas que ele fala dessa pessoa que recebeu o perdão, não quis liberar para aquele que devia também. Aí o Senhor fala, não, agora eu retive o perdão de você. E perdão, quero dizer algo para a igreja aqui, irmãos. Perdão não é sentimento. Vamos dizer isso? Diga assim, perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Vamos dizer isso. Pastor, mas acabou comigo. Falou que eu não gostava, me expôs. Me feriu. Falou sem amor. O que a palavra do Senhor nos ensina é o seguinte, olha, você recebeu perdão, libere perdão. Ah, pastor, lá dentro ainda sinto ressentimento. Libere perdão tantas vezes quanto você precisar, até que o Espírito Santo ele consolide a obra de cura das tuas emoções. Amém? Mas eu digo para você, perdão é uma decisão espiritual. Não é coerente nós andarmos dentro de uma igreja, nós celebrarmos um culto como esse, um culto que tem tudo a ver, a nossa celebração hoje de ceia é uma celebração daqueles que foram perdoados. E a gente sair daqui, ter birra com o irmão, com a irmã, com a mãe, tá brigado com gente que não conversa. Ter gente que às vezes mora no seu quintal e você não fala. Isso não é coerente com a vida no Espírito, irmãos. Amém? Ai, pastor, essa palavra é para mim nessa noite. Então, filho, deixa eu dizer para você, ore ao Senhor, peça sabedoria, vá lá e lave os pés da pessoa e resolva a situação. Pastor, mas eu vou me humilhar para a pessoa. Deixa eu dizer algo para os irmãos estão todos me ouvindo aqui? Se for necessário, humilhe-se. Mas deixa eu dizer algo para os irmãos. A Bíblia diz que aqueles que forem humilhados, o Senhor vai te exaltar, viu, filho? Entra nesse princípio da morte. O problema é que a nossa geração quer estar viva. Elas falam assim, desculpa o termo bem ruim assim, irmãos. É só assim, eu sou cristão, mas não sou trouxa. Eu sou cristão, mas não sou otário. Mas se é cristão e deveria estar morto, cala a tua boca. Entendeu? Amém? Amém ou ai, ai, irmãos? Amém? Olha, o Senhor fala assim, você vai chegar diante da ceia, você vai fazer isso aqui de maneira frequente. Todas as vezes que você comeu o pão e bebeu o cálice, se lembre, Jesus desceu do céu e não tinha motivo para se preocupar conosco. Mas Ele veio, irmãos, graciosamente nos ofereceu perdão. Então faça isso com o próximo também. Amém? Tiago 4, 3b, põe lá, Carol. Diz assim, pedis e não recebeis porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Diga assim, motivação errada.
E sabe, pensando a respeito dessa palavra, eu vou dizer, tem irmão que tem o coração tão errado que ele mente até para ele mesmo. Ele fala assim, Senhor, eu quero me tornar rico, porque se eu for rico, a pastora Sueli vai ter um parceiro e nós vamos trazer o projeto Vida para São Mateus. O irmão fica rico, ele compra um jet ski e vira escravo do jet ski. Nunca mais ele aparece na igreja. Onde você estava, pastor? Que eu comprei um jet ski, você sabe, né? Se eu não usar ele, precisa tirar esse jet ski de vez em quando. Se não usar, o motor dele funde. Pastor, eu comprei agora uma casa na praia, então está difícil de vir para a igreja, né? É desse jeito. O que você quer, filho? Eu quero um carro, pastor. Ora para eu trocar de carro. Se eu tiver um carro, pastor, dá para orar para Deus me dar um 2.0 automático? Oro sim. Para que você quer um carro forte assim? Pastor, porque com 2.0 eu não vou carregar 5 pessoas, vou carregar 7. A célula toda vai comigo. Os irmãos vão tudo agora. Tá, o irmão comprou o carro, nunca mais você viu o cara aqui. É verdade. Entendeu? Irmãos, não estou me ensinando isso para trazer julgo, não. Mas estou falando, raça que às vezes é o crente, viu? A gente é muito superficial nas coisas com Deus. Amém ou ai, ai? Glória a Deus. Isaías 59, 1 e 2. Carol, nós estamos caminhando aqui para o encerramento. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Esse é um verso tão bonito, né, irmãos? Eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Pai. E os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Amém, irmãos? O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo literalmente isso. O problema não é que Deus aqui não quer abençoar. O problema não é que Deus não quer ouvir. O problema é que o pecado não confessado está produzindo uma separação. E deixa eu dizer algo para os irmãos aqui. Colocar assim, só para nós considerarmos isso. Eu não quero largar de falar de graça. Mas eu digo para os irmãos, com que ouvido você tem ouvido a respeito de graça? Porque quando você ouve a graça, você deveria falar, depois da graça eu não quero ir pecar nunca mais. Pastor, vacilei e caí. Então, meu filho, você vacilou? Ok, então levante-se, a graça está à sua disposição. Caí de novo, pastor. A graça está à sua disposição novamente. Caí de novo, pastor. Quantas vezes, pastor, a graça está à disposição? Tantas vezes quanto você precisar. Tantas vezes quantas você precisar. Agora, deixa eu dizer algo para os irmãos. Preste atenção nessa ilustração que eu quero dar para os irmãos. Eu quero que você leve isso para a sua vida pessoal. Eu vou falar da minha, que é ministerial, amém? Mas você leva isso para as áreas da sua vida, ok? A promessa do Senhor é que eu serei pastor de uma igreja de milhares. Então eu tenho orado para isso e falar, Senhor, essa é a tua promessa, eu vou chegar lá. Só que qualquer pastor de igreja grande, ele é um pastor que lê muito, ele é um pastor que pesquisa, é um pastor que tem paixão pela palavra. Estou falando de pastores piedosos, estou falando de gente mercenária não, infelizmente tem isso aí no mercado também. São pastores que oram, os irmãos estão lá, as igrejas são prósperas, as igrejas têm empresários, porque eles chegam na igreja, o empresário tem uma palavra de sabedoria do pastor. O pastor chega e recebe o empresário vai embora e fala assim, esse cara não tem um negócio, mas ele tem um conselho sábio para o meu negócio, eu vou prosperar com isso que ele acabou de me dizer. É assim, por isso que esses caras cresceram. Da onde vem essa sabedoria? Essa sabedoria vem do... Amém? Por que ela veio do Senhor? Eu vou dizer, Tiago já deu o caminho e falou, aquele que é falta de sabedoria, vem a mim, o Senhor dá liberalmente, não lança em rosto não. Quer dizer, você quer ser cheio de sabedoria, você vai falar, Senhor, eu quero ser sabedoria, cheio de sabedoria. Tem uma parte que é sobrenatural da sabedoria e tem o caminho da sabedoria. Eu já disse algumas coisas para os irmãos aqui. O cara vai pesquisar, ele vai ler livro, ele vai ler Bíblia, ele vai se tornar profundo, ele vai decorar os textos. Ele vai fazer relacionamentos que abrem a mente dele, que fazem ele pensar diferente, que tiram ele da caixa. Deus vai fazer isso, para que ele se torne alguém sábio, inteligente, para que ele governe bem. Amém? E ele vai começar aonde? Usar a sabedoria dentro da casa. Então ele é bem-sucedido no lar dele, é bem-sucedido com os filhos dele, é bem-sucedido com a equipe
se vê segura debaixo da liderança desse pastor, vai, racha o pau, multiplica a cela, cresce, evangeliza, as coisas acontecem, os sinais são liberados e sermão. Amém? Agora, imagina se em vez disso eu tenho um pastor que o pastor fica lá toda a vida caindo em pecado. Todas as vezes que ele vem no Senhor e pede perdão, Deus perdoa? Segundo o pensamento da graça. Sim, mas toda a vida ele está começando de novo. Os irmãos estão entendendo? Sempre tem perdão, irmãos. Esse não é o problema. O problema é o seguinte, imagina que isso aqui é a escalada espiritual do cara. Eu tenho que caminhar até lá em cima. Eu vim aqui e caí. Senhor, o Senhor me perdoa? Perdoou. Eu sou o Deus da segunda chance. Sobe de novo, filho. Caí de novo. O Senhor me perdoa? Perdoou. Sobe de novo, filho. Caí. Senhor, o Senhor me perdoa? Sobe de novo, filho. Quantas vezes isso vai durar, irmãos? Segundo a palavra de Deus, porque Pedro quis impressionar Jesus com a pergunta e Jesus impressionou a Pedro. Se isso acontecer 70 vezes 7 por dia, 70 vezes 7 por dia, esse pastor vai encontrar perdão. Qual que é o problema desse pastor? Esse pastor não está chegando no segundo grau, não. Ele não está chegando no segundo degrau. Sabe por quê? Porque ele aborta o processo de Deus. Ele aborta o processo de Deus. Quem está entendendo? Mas não tem graça, pastor? Tem graça, mas você fica abortando o processo de Deus. Você chega aqui, volta para trás. Chega aqui, volta para trás. Deus não vai me levar lá em cima, não. Irmãos, a palavra de Deus que o Senhor dispensou anjos. Eles estão aqui valentes. Há um exército de soldados à sua disposição. O que eles estão fazendo? Sentado e coçando o bigode. Aparando com a espada ao canto da barba. E o cara não pode cair. Chega uma hora que não é só o Espírito Santo que está gemendo, não. Acho que até os anjos, né? Senhor, pelo amor de Deus. Dá graça para o teu servo. A gente quer tanto que ele suba lá. Porque, irmãos, o projeto de Deus, quando ele se cumpre na vida de alguém, não é só nós quem celebramos, não. Há uma alegria no céu. É algo muito poderoso. Você solteiro, eu quero um casamento, pastor. Quero um solteiro. Quando você casa, não é só nós quem estamos alegres, não. O céu está também. Sim ou não? Com base no quê? Ué, estou ministrando tanto aqui para você que Deus se alegra, que Deus te ama, que Ele quer dar, que Ele é bondoso, que Ele é generoso. Ele quer dar. Mas é o quê? Você não se prepara, fica jogando fora. É só perdão que você quer então? Está à sua disposição. De maneira ilimitada. É perdão de novo? É o que você quer? Então toma. Perdão de novo? Perdão? Essa oração? Amém, filho? Te amo muito. Perdão? Muito bem. Fala, filho, estou com expectativa, sobrenatural, né? Cego enxergar, perdão. Quero multiplicar minha célula, vou me tornar grande. Perdão? Tá bom. Sei que você queria outra coisa? Então, pastor, quando eu pecar, não vou nem pedir perdão. Vou já pedir outro negócio. Mas a Bíblia diz o seguinte, olha. Se o seu pecado ficou encoberto, Deus não está te escutando. Eu preciso terminar, né, irmãos? Eu estou aqui me divertindo com isso, mas eu falo, é sério, viu, irmãos? Nossa, tem tanta gente aí. Aí o cara sai da igreja e fala assim, não deu certo para mim. Dá certo para você, não deu certo para mim. Deixa eu te falar, com todo respeito e carinho à sua vida, é você quem não levou o evangelho a sério. Não foi o Senhor quem falhou. Desde a eternidade ainda não se ouviu Deus semelhante a este aqui. Está trabalhando até enquanto eu estou descansando, mas eu preciso levá-lo a sério. Amém? Eu estou levando a Deus a sério. Eu sou perfeito? Eu não sou perfeito, mas estou levando a Deus a sério. Levando a Deus para sério. Né? Alguém, esses dias perguntaram, o que você faz? Hoje eu peguei um Uber, o cara falou, não, o que você faz da vida? Eu falei, eu sou pastor. Eu ouvi isso ontem, hoje eu ouvi isso eu. Mas o que mais? Sou pastor. Irmãos, agora um mês e pouco atrás eu vi isso de um discípulo, líder de igreja. Isso aqui foi triste, hein? Ele falou assim para mim, pastor, agora esses dias são como você tivesse aposentado, né? Irmãos, eu tenho 38 anos, sou jovem, sou cheio de energia. Eu sou um cara tão alegre, tão vivo. Vocês não percebem isso? Imagina como isso caiu no meu coração. Eu falei, não, mas isso aqui
Eu não vou liberar por questão de respeito, que era uma irmã. Mas eu no meu coração falei, para trás de mim, Satanás. Essa palavra veio bem do inferno mesmo para me destruir. Acabar comigo, que aposentado. Não sei nem quando eu vou aposentar agora. Né? Amém? Olhe para o irmão que está ao seu lado e fala assim, Deus te chamou para completar a carreira. E não só ficar iniciando para sempre. Amém? O último texto que eu quero ler, irmãos, é o texto de Provérbios 28, 9. Põe lá para mim, Carol. Provérbios 28, 9. Olha aqui para mim, vamos encerrar a palavra. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será... Amém? Os irmãos estão aqui? Vamos ler todos? Vamos encerrar aqui a palavra. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração se tornará... O que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Por que esse camarada a oração dele ficou abominável? Porque ele desobedece a Deus deliberadamente. Ele escolheu. O Senhor está dizendo isso aqui, você não tem dúvida. Deus quer que você vá para ali. Mas ele fala assim, eu não quero. Deus quer, mas eu não quero. Quem que te vem à mente quando nós falamos assim? Um personagem bíblico que fez isso? Jonas. Não é isso? Eu quero que você vá para Nínive. Eu vou para Tarsis. Filho, eu quero que você lidere célula. Ah, não quero não. Eu, tô fora. Falando de uma convicção, você sabe que Deus quer que você faça alguma coisa deliberadamente. Não vou fazer não. Pastor que está falando de perdão. Pastor separou essa palavra por quê? Porque Deus quer falar com você. Eu já disse muitas vezes aqui na igreja, já ouvi muito pastor tonto por aí, fala assim, irmãos, Deus tem uma palavra para nós, mas se ele falar, foi ele, não foi eu que queria dizer não. Aqui eu quero dizer, Deus queria falar e me usou, estou falando que é para quem veio. Amém? Por que eu estou falando de perdão? Porque tem alguém aqui que precisa perdoar. Aí Deus falou, não vou perdoar não. Vou perdoar, continuar do jeito que eu estou. Amém. Você viu o exemplo da escada? Vai ficar eternamente, não vai passar do primeiro degrau. O pastor, palavra dura, e não é palavra dura não. Estou aqui na torcida para que você rompa, perdoe logo e suba. Meu Deus do céu. Se é algo que um pastor, irmãos, eu vou dizer algo para os irmãos. Eu já disse isso aqui, eu quero encerrar dizendo isso. Eu estava ouvindo hoje os pastores e ministrei para os irmãos ontem. E Deus conhece os meus sonhos. Eu fiz do evangelho o meu projeto de vida. Eu quero dizer algo para os irmãos. Eu tenho um sonho com Deus. Amém? Eu estou me realizando o que está acontecendo até agora. Mas se o Senhor falou que nós vamos ter uma igreja de milhares, esse é o meu sonho. Eu quero chegar lá. E deixa eu dizer algo para os irmãos. Se você se escandalizar, não tem problema. Se você se escandalizar com isso, é porque você não deve ser daqui. Eu quero ser um pastor próspero. Amém? Eu quero dizer isso. Os irmãos, se ficarem escandalizados, não tem problema. Não estou dizendo para sobrar dinheiro. Eu quero chegar com um bom carro. Entendeu? Graças a Deus eu não preciso de uma casa. Deus já me deu uma. Mas se Ele quiser me dar uma melhor ainda, eu quero. Entendeu? Os meus filhos, eles vão se formar. Nessa igreja aqui, os melhores partidos são os filhos que estão sendo criados na minha casa. Amém? E os irmãos que foram chamados para andar comigo, eles estão torcendo pelo meu êxito. Mas deixa eu dizer para você, você está no meu barquinho e vai crescer junto comigo. Tem gente aqui que vai prosperar junto comigo. Você falou, a história da igreja, enquanto a igreja prosperou, eu também prosperei. Esses dias, nas 40 horas, eu orei por você, Fernando. Mas eu orei com todo o meu coração. Você sentiu isso? O Fernando, ele me contou o testemunho dele. A gente estava lá no velório, ele estava contando. Comecei assim, pastor. É um cara esforçado. Falei, Deus, em nome de Jesus, abre as portas, esse moço vai ter umas máquinas, vai ter empregado para ajudá-lo. Eu quero isso de todo o meu coração. Se não acontecer, irmãos, o problema não está no evangelho ou na minha oração. Não quero colocar julgo em você não, Fernando, amém? Mas eu estou dizendo o seguinte, o meu compromisso é esse. Porque, irmãos, se eu quero prosperar, eu quero dizer claramente, de onde vai vir a minha prosperidade? Do gasofilácio. Eu quero que você entregue com alegria. Fala, não, eu estou sendo parte disso aqui, ó.
Deus tem abençoado muito minha casa, eu vou dar com prazer. Aí eu ouvi alguém falar assim, tem muito pastor que não sabe fazer ofertório. Eu falei, não, eu vou fazer ofertório do meu jeito. O meu jeito é meio bagunçado, eu falo assim, meio estabanado, mas eu estou falando todo o meu coração. O que eu quero é que cada crente que entre aqui pelas portas, cada um que se converte, a gente chore no momento do batismo. Os irmãos são fruto de transformação que Deus está fazendo. A gente ganha as crianças, jovens, adolescentes, os pais vêm na sequência, porque eles vão dizer o seguinte, eles estão sendo transformados em realidade. Nós vemos é um povo diferente. Esses caras são sobrenaturais. Olha o que Deus está fazendo no casamento de fulano e ciclano. Olha o milagre que Deus fez. Eu quero que os irmãos saiam daqui. Pastor, por que o senhor orou por doente, orou por causas impossíveis, portas abertas hoje? Só tem um motivo. Eu quero que Deus responda. Eu quero que você volte domingo e falar, pastor, glória a Deus por aquela oração. Deus moveu naquilo, viu? O Senhor fez. Estou aqui contando só para edificar o Senhor. Obrigado por orar por mim. Ah, pastor, inclusive Deus moveu, mas agora eu quero mudar de igreja. Vai em paz, meu filho. Entendeu? Porque a sua alma não foi eu que comprei. Não foi eu que derramei sangue. Foi Jesus. Por isso eu te amo. Amém? Mas nós vamos crescer. Vai perder de ver o negócio acontecer. Amém? Nós vamos crescer. Eu sou sonhador, irmãos. Eu estou encerrando mesmo. Eu prometo para você. Desculpa eu estar falando muito. Eu sou sonhador. Eu tenho olhado para os irmãos do Ministério do Louvor e falei, Senhor, sabe que hoje nem está na moda, mas não se grava CD. Eu não sei mais como que é. Mas eu falei, olha, nós vamos gravar. Nós vamos compor, os irmãos vão desenvolver. Sabe, irmãos? Falei, Deus, eu quero um prédio próprio. Essa igreja vai ter um prédio próprio. Nós vamos ter. No momento que nós vamos fazer, falar assim, eu tenho a graça, minha igreja está comprando, é nosso. Tem esse grupo que eu estou entrando aí, tem um irmão que comprou um terreno e está edificando lá o prédio dele, está mostrando as fotos da fachada no projeto. Bonito, irmãos, letra de alumínio, assim. Eu falei, Deus, obrigado pela vitória do meu irmão. Eu também um dia vou ter. Eu vou ter. Mas quando nós chegarmos lá, não é uma vitória do pastor Márcio. Os irmãos sabem, a escritura não vai estar lavrada no meu nome. Vai estar escrito Igreja Evangélica Dínamo São Mateus. A conquista é nossa. Amém? É nossa. Ficou escandalizado com o meu testemunho? Não, esse é o testemunho, é o meu sonho. Por que eu estou contando isso? Porque você precisa saber. Nós vamos chegar lá junto. Amém? Esse é o coração. Esse é o coração. Por isso que eu estou ensinando você. Conserta a tua vida, porque Deus quer te abençoar. Amém?